Muito boa noite. É uma honra, uma alegria estar aqui no Oratório São José Maria Escrivá de Lisboa. Parece estar realizando um sonho, porque quando o professor Sandro Alex, há mais de 20 anos atrás, me deu aulas de história do pensamento jurídico, eu descobri que o passado não é um corredor escuro, mas são as raízes da nossa existência individual e também da nossa identidade coletiva como nação brasileira, mas também como herdeiros dos portugueses e também, principalmente, como civilização construída sob a égide da cruz de Cristo pela Igreja Católica. Então, o professor Sandro é a causa próxima e remota de eu estar aqui. Próxima porque, de fato, somos amigos e compadres, ele é padrinho da minha segunda filha, Isabel. Foi ele quem franqueou essa oportunidade que eu agradeci, claro, com muito gosto e com um senso de dever. Mas também a causa remota, porque se não tivesse despertado o meu amor à sabedoria no curso de Direito, eu não teria levado a sério a minha vocação intelectual, eu nem sequer a teria descoberto. Eu não teria tomado gosto pela leitura, o desejo de conhecer cada vez mais e também de compartilhar o que aprendia ao longo desse percurso. Então eu tenho 3 mestres. Depois que descobri um grande autor, que é um dos maiores autores do amor à sabedoria e da busca pela sabedoria, que é Santo Agostinho de Hipona, eu aprendi a reconstituir a minha própria biografia intelectual e aproveito para exortar que vocês façam isso. Se perguntar de onde vieram, para onde vão, quem foram os personagens que marcaram vocês. No caso dele, por exemplo, Ambrósio de Milão, ou a sua mãe, Santa Mônica, com quem ele conviveu. Seu filho Adeodato, seu amigo Vitorino, mas também Cícero, que foi um autor que, obviamente, ele não conheceu pessoalmente, mas que teve a possibilidade de marcá-lo profundamente, porque ele leu com vigor, leu com vontade, leu com sede de verdade. Então, o Sandro é um sábio que me marcou pessoalmente, mas também que me abriu, como ele mesmo me ensinou uma palavra talvez castiça do nosso vernáculo, um reposteiro. Essa cortina ampla de um castelo medieval que me mostrou um horizonte, como hoje ele também descortinava um horizonte no Castelo de São Jorge, ou nas igrejas que nós visitávamos. Por exemplo, neste meu último livro eu trato de Sófocles e de uma tragédia que eu conheci por intermédio dele, a Antígona. Então, o Sandro é a causa remota, porque junto com ele eu tive 2 grandes referências intelectuais. E eu as descrevo e as apresento no meu primeiro livro de ensaios, que é A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, que são também conhecidos dele. O padre Fabrício Meroni, que foi quem me apresentou o Opus Dei, do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. À época ele coordenava o Centro de Cultura e Formação Cristã, CCFC, da Arquidiocese de Belém, do Pará, do Brasil, de onde eu venho, no contexto da nova evangelização da cultura, que o Papa João Paulo II instaurou. E o padre Fabrício Meroni convidava intelectuais renomados e importantes da cidade, sejam quais fossem as suas pertenças culturais e intelectuais. O professor Sandro foi um assíduo colaborador, ministrando aulas de história do direito, da filosofia, da bioética, enfim, explorando livremente, libérrimamente, os temas que tratasse. E como eu me interessei pela filosofia, porque o professor Sandro era professor de História do Pensamento Jurídico, então uma disciplina fronteiriça entre a história das ideias políticas, entre a história das ideias jurídicas e, claro, da própria filosofia, que é uma fonte da sabedoria e do direito. Eu me aproximei de um terceiro mestre chamado Benedito Nunes. E esse professor Benedito Nunes era um filósofo agnóstico, de extração heideggeriana e também sartriana, mas era um cultor da literatura, da grande literatura, de Homero, passando por Dante, a Goethe, Camões, é claro, Cervantes, até a literatura contemporânea e moderna. Então, com esses 3 mestres, eu tive o interesse profundo por 3 áreas.
Áreas que são as áreas sapienciais, poderíamos dizer assim, áreas da sabedoria. Há dois modos de ser sábios. Primeiro, o melhor, o mais importante e o mais decisivo. Conhecer um sábio. Nem todos têm a graça de conhecer um sábio. Eu tive a graça de conhecer 3. Né? Então, eu vou ser muito cobrado por Deus. Quando ele me disser, o que você fez com as oportunidades que eu lhe dei? Você as desperdiçou ou você as valorizou? Eu procuro valorizá-las. Em segundo lugar, é ler livro dos sábios. Hoje eu fui no Mosteiro dos Jerônimos e há 3 sábios lá, cujos corpos estão lá. O maior deles, provavelmente, claro, Luís Vaz de Camões. Vasco da Gama, que tem um papel importante numa sabedoria de navegação. E Alexandre Herculano. E Alexandre Herculano tem 2 frases dele lá numa... Como é o nome? É o cenáculo? Não, não, dentro do claustro tem uma sala que não é o cenáculo. Como é o nome dessa sala? Onde ele está. Cabido? Não. Capítulo. Obrigado, exato. E tem 2 frases dele. Eu não vou recorrer a elas, minha memória é fraca, mas uma delas dizia assim, uma falava sobre a morte e a outra falava sobre os sábios que, de algum modo, alcançaram uma parcela maior da verdade para os outros. Então, o sábio é quem ensina o que aprendeu. Né? As 3 áreas que se podem estudar, são 4, na verdade. São essas áreas que nós temos dificuldade de profissionalizar. E, portanto, na nossa época utilitarista, economicista, materialista, nós temos dificuldade de valorizar, porque nós valorizamos o que é economicamente rentável e socialmente reconhecido na forma de uma profissão, que são a filosofia, a teologia, a literatura e a história. Essas são áreas profundamente sapienciais, porque o desejo delas é conhecer a verdade e não fazer alguma coisa. Um médico quer conhecer a verdade do corpo para promover a saúde. Um jurista, um advogado, um homem das leis, quer conhecer as leis para defender os seus juízos em juízo. Os seus clientes em juízo, perdão. Um engenheiro quer conhecer a verdade das formas geométricas e materiais para construir um prédio e assim por diante. Então nós temos muitas profissões e muitas atividades intelectuais valiosíssimas que têm uma finalidade técnico-profissionalizante, que têm uma finalidade material, e nós desejamos e agradecemos por todas elas. Mas elas não necessariamente acarretam a sabedoria. O Pascal, que é um grande sábio, também dizia que a ciência sem a sabedoria é a ruína da alma. A gente pode ter a ciência de construir uma bomba atômica. A gente pode ter a ciência falsa do racismo. Então a sabedoria é o conhecimento da verdade, da bondade e da beleza. E é muito difícil encerrar a sabedoria numa fórmula. A sabedoria é o conjunto dos saberes, mas principalmente o saber global e total que dá sentido à vida e que unifica todos os saberes. Esse princípio fundamental da sabedoria, desde Platão e Aristóteles, se chamava ser divino. Porque ele é transcendente, porque ele engloba como uma abóboda ou uma coluna do edifício todos os outros saberes particulares, como esses das faculdades. A teologia e a filosofia não eram uma disciplina entre outras, eram as disciplinas arquitetônicas, eram as estruturas metafísicas do conhecimento. Na Academia de Platão, ou no Liceu de Aristóteles, era a filosofia. Mas uma filosofia bastante teológica, com T minúsculo. Porque buscava Deus, o divino. Acontece que houve um acontecimento, desculpem a malformulação, houve um grande acontecimento, que foi a encarnação do Verbo de Deus. E aquele logos, aquele princípio divino, que os filósofos procuravam, que dava sentido a tudo e que estruturava a linguagem, o pensamento, as formas, a matemática, a geometria, a música, o drama humano, se fez carne e habitou entre nós e falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E essa reivindicação não é a reivindicação de um sábio, porque Cristo não é um sábio e não diz ser um sábio. Embora alguns
possam considerá-lo até hoje um sábio. Não, o sábio é Buda, é Confúcio, é Sócrates, eles são sábios. O Sandro é um sábio. Cristo não é sábio, Cristo é a sabedoria. É o Logos. É o caminho, a verdade e a vida. E, de fato, essa sabedoria é inalcançável pela razão filosófica e pela razão científica. Então, ele abre um flanco fundamental de sabedoria e de investigação da sabedoria, de cultivo da sabedoria, que é a fé, cuja dimensão racional é a teologia. E eu, estudando, procurando, investigando, encontrei em São José Maria uma síntese e um equilíbrio existencial dessas dimensões de fé e razão que eu tinha conhecido com o Sandro, com o padre Fabrício e com o Benedito Nunes. Mas quem deu forma à minha vida intelectual foi São José Maria Escrivá. Quando disse para o apóstolo moderno, uma hora de oração, uma hora de estudo é uma hora de oração. Aqueles que puderem ser sábios, nós não lhe perdoaremos que não sejam. E que diz também algo muito interessante que até hoje eu procuro interpretar, no mesmo livro Caminho. Esses 2 pontos estão num capítulo chamado Estudo. Este terceiro que eu vou citar está num capítulo chamado Vida Sobrenatural, que diz paradoxo. É mais fácil ser sábio do que ser santo, mas é mais acessível ser santo do que ser sábio. Nem todo sábio é santo, e nem todo santo é sábio. No entanto, alguns são chamados a serem santos e sábios. Estes, na história da igreja, são os doutores da igreja. São aqueles que ensinam não só com a vida, mas também com as letras e, de algum modo, têm que ser estudados, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santa Teresa de Ávila, como Santa Catarina de Sena, como São Tomás de Aquino, é claro, Santo Agostinho. E os sábios, eles são capazes de falar, eles são capazes de explicar, eles são capazes de nos fazer pensar. Então a sabedoria humana tem essa dimensão de pensamento verbal, que é o que nós estamos fazendo aqui. E o título da palestra, inspirada num livro do Harold Bloom, que o Sandro me apresentou também há muitas décadas, Onde Encontrar Sabedoria, é um cultivo humanista da literatura, sobretudo. Os autores que estão lá são Platão, são Cervantes, Dante, Shakespeare. Isso que a gente poderia chamar de humanismo. E há, é claro, um humanismo cristão, que é o humanismo a que eu pertenço. Que é este que cultiva a literatura, a filosofia e a teologia, aberto à revelação e aderindo à revelação, se assim o coração, não só a razão, nos disser ou nos atrair. Onde encontrar a sabedoria? Eu já respondi. Primeiro, nos sábios que a encarnam. Por exemplo, Sócrates não escreveu nada. Jesus Cristo não escreveu nada, segundo consta, exceto uma vez numa areia, quando queriam apedrejar a adúltera. Depois disso, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se especula muito o que ele escreveu. Começaram a sair dos mais velhos aos mais novos. Talvez ele tenha escrito o nome de cada um e o dia. Ou o nome e um acontecimento. E leram ali, puxa, ele está lembrando que eu não sou indefectível, eu não sou perfeito. Né? Ou ninguém sabe o que ele escreveu. Né? O fato é que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus pela qual todas as coisas foram feitas. Ele é a luz que resplandece nas trevas. E ele falou. E outros escreveram, mas São João diz 2 vezes no final do Evangelho, se todas as coisas que ele fez tivessem e falou fossem escritas, nem todos os livros do mundo caberiam. A superabundância de sentidos e de significados do que ele fez. Os evangelhos são apenas uma parcela muito ínfima de tudo o que ele fez e é. Os discípulos de Cristo tinham a responsabilidade de comunicá-lo com a própria vida aos outros. E com isso surge a tradição apostólica, que é fonte da fé. Mas a tradição apostólica não é a única forma de contato e comunicação sapiencial. Porque havia, quando Sócrates morreu, uma grande disputa entre os discípulos de Sócrates, que não estabeleceu uma dinastia ou que não estabeleceu uma tradição ordenada, não fundou uma igreja sob a rocha de Pedro, por exemplo. Por isso que nós temos a segurança católica de crer em Cristo pela sua esposa, pelo seu corpo místico que somos nós, a igreja, que é hierárquica. Como corpo hierárquico, nós temos uma cabeça visível, que é o Santo Padre e o Papa. Por isso que a fé católica é segura, é uma rocha.
Nós não ficamos especulando, nós não nos perdemos divagando, porque nós temos uma tradição sapiencial. E um dos principais discípulos de Sócrates, o maior escritor da antiguidade, na prosa poética, é Platão. E Platão, curiosamente, critica a escrita num diálogo lindo chamado Fedro. E nesse diálogo ele diz que a escrita, primeiro, prejudica a memória. Segundo, impede o contato com um mestre que não está lá para responder às suas dúvidas. Porque se eu estou com um livro, por que eu gosto tanto de eventos presenciais? Porque é tão bom e porque eu tenho viajado, muito obrigado, padre, pelo Brasil e agora talvez inaugurando, quem sabe, viagens mais longas, ultramarinas. Talvez eu precise de uma caravela. Sandro pode ser o meu timoneiro. Eu ia falar do Gobernetes, que era o governante, era o líder, era o marinheiro do navio na Grécia. Porque presencialmente a gente pode olhar nos olhos e transmitir alguma coisa de indizível. E a gente pode estabelecer relações interpessoais que penetram muito mais profundamente no nosso coração. A partir dos sentidos, a partir da inteligência e a partir, sobretudo, do coração. Por isso que Santo Agostinho não fala só de Cícero ou dos platônicos, ele se referia a livros, principalmente de Plotino. Quando ele falava os platônicos que eu li. Não, os platônicos que eu conhecia, como Vitorino. Claro que entre Plotino e Vitorino, do ponto de vista de profundidade filosófica, é incomparável. Mas é mais importante conhecer um filósofo de verdade, ainda que não seja um grande filósofo, do que só conhecer filósofos de verdade pelos livros. Vou repetir, é muito melhor conhecer um filósofo de verdade, ainda que não seja o melhor, o maior filósofo do mundo, do que só conhecer verdadeiros filósofos pela forma literária. Porque a forma literária, por mais perfeita que seja, cristaliza e de algum modo perde a vivacidade do diálogo, porque sabedoria é diálogo. E a verdadeira maneira de ler um livro é dialogando com ele, é questionando e se deixando questionar. Todo livro é uma grande questão que nos interroga, que nos provoca, que nos convoca, que nos exorta. E o que eu procurei fazer neste livro foi apresentar 16 autores que me marcaram no meu percurso intelectual. 7 dos quais eu prefaciei para obras publicadas no Brasil. O Brasil passa, como vocês sabem, senão eu não estaria aqui, por uma renovação cultural e bibliográfica, de edições, de publicações e de palestras como essa. Eu fico feliz e lisonjeado de ter um público tão numeroso aqui em Lisboa e tenho, graças ao bom Deus, em todas as cidades em que eu tenho ido, no Brasil, algumas vezes até mais, porque o Brasil, como vocês sabem, é multitudinário. E é muito importante que esse processo seja acompanhado de livros. Eu refiro aqui, e aliás, uma das editoras que eu prefaciei foi a editora Quadrante, que é a editora que publica Nosso Padre São José Maria no Brasil. Eu prefaciei um livro para a editora Quadrante chamado Arte, Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação, de um filósofo católico tomista chamado Joseph Pieper, que o Papa Bento XVI cita várias vezes e gosta muito, autor de um livro famoso, As Virtudes Fundamentais. Então, são estudos pequenos e serenos. Por exemplo, Arte e Contemplação. Só quem ama canta. Certas verdades só são acessíveis pela beleza. A beleza é a figuração sensível da verdade. É a manifestação sensível da verdade e da bondade. Eu vim agora, não só do Mosteiro dos Jerônimos, mas também a gente foi à Catedral da Sé e também ao Museu de Arte Antiga. Quanta verdade naquelas formas estéticas. Quanta verdade no gótico, no barroco. Quanta verdade naquelas esculturas. Quanto a igreja investiu na representação estética do Evangelho, dos santos, da história dos santos. Por que isso?
Porque não dá só para contar ou ler o evangelho, ou orar, falar. É preciso, de algum modo, ver e é preciso também escutar. Porque os órgãos, porque a beleza é um veículo fundamental da verdade. E certas coisas só se revelam na epifania da beleza. Mas não basta ter a beleza. É preciso ter a atitude subjetiva da contemplação. Eu, de propósito, estou nessa viagem, ainda que com um certo dinamismo, lento. Porque eu não vou captar metade do que Lisboa tem a me dizer, amanhã eu vou a Fátima, depois em Alcobaça, a cidade tem a me dizer. E a atitude subjetiva que permite a epifania objetiva da beleza é a contemplação. O sábio é contemplativo. É diferente de a gente pegar uma fórmula matemática e dizer quanto é 27 dividido por 3? É igual a 9. Pronto, está resolvido, não precisa mais pensar nisso. Que horas começa? 7h30. Que horas acaba? 8h30. Está ótimo. Isso é uma informação objetiva que exige não a sabedoria, mas a inteligência. Que é o que a inteligência artificial faz muito bem. O que ela nunca vai fazer é contemplar. O que ela nunca vai fazer é processar no coração o que ela aprende. Porque ela não tem coração. Simples. Ela nunca vai se emocionar. Você pode perguntar para ela o que é emoção. E você pode perguntar para o dicionário o que é emoção. É diferente de se emocionar. Você pode perguntar o que é a transubstanciação, que é a mudança da substância com a permanência da aparência. É diferente de experimentá-la e contemplá-la numa adoração eucarística. Então, a contemplação é o estado de abertura da alma, que exige algo que nós não temos mais: o silêncio, a introspecção, a interioridade, que eu descobri ser irmã ou vizinha da oração e do estágio de oração. Por que a gente chama? Porque o nosso padre, São José Maria, falava de sermos ativos no meio do mundo, mas também sermos contemplativos no meio do mundo. Porque ele nos pedia e nos exortava a relacionar Marta e Maria de Betânia numa vida que fosse ordenada num plano de vida, reservando um tempo para contemplação. A vida contemplativa tem 2 sentidos. Isso foi fundamental no meu percurso. Isso tem em todos os meus livros. A vida contemplativa, em primeiro lugar, era o que Aristóteles chamava de vida teorética. A vida da visão, a vida do teatro, a vida da teoria. A teoria tem a palavra Deus, é ver a Deus. Theohoran. Ver o divino, mas não ver o divino no templo, porque isso também se fazia nos rituais de iniciação mistagógica, por exemplo, órfico, pitagórico, a que Platão participava. Eles iam para uma caverna e lá havia uma epifania de um Deus. Eles ficavam contemplando o Deus a partir de um rito de iniciação, com músicas. Alguns ritos eram eróticos, outros ritos eram dionisíacos, com bebida, com exaltação dos coribantes, né? E a igreja nos convida a irmos contemplar os mistérios da nossa salvação. Isso é a liturgia, que é uma atitude contemplativa. Então, a vida contemplativa dos contemplativos, por exemplo, hoje eu estava lendo um pouco de quem eram esses Jerônimos, que eu não tinha ouvido falar, tá? Que era uma ordem contemplativa, como a primeira que pertenceu a Santo Antônio, que foi a dos agostinianos. E aí são ordens de oração e contemplação. Algumas delas, como as agostinianas e as do Jerônimo, eram intelectuais também. Havia um oratório e um escritório, onde se orava, se contemplava, se via a Deus, se falava com Deus, porque orar também é falar, quer dizer, é falar, e se teorizava, isso eu quis dizer, se teorizava, se orava e se escrevia e se lia. E não havia esse ora et labora, o trabalho intelectual era correlato ao trabalho manual para impedir o ócio e perfazia toda a vida dos monges, por exemplo. Eu começo o meu livro, Amor à Sabedoria, falando de uma obra-prima que me marcou muito, chamada A Vida Intelectual, Seu Espírito e Seus Métodos, de um padre dominicano chamado Antoine Gilbert Sertillanges. E esse livro me marcou muito, e hoje eu posso dizer, vejam como a sabedoria é a aquisição de um vocabulário, é a aquisição de conceitos.
Eu pude ver no Sandro, no Benedito Nunes e no Padre Fabrício intelectuais de verdade, que amavam e se devotavam à verdade. E que a buscavam. E verdade contemplada é verdade compartilhada. E verdade contemplada é verdade obedecida. Por isso que o sábio transpira sabedoria. E se não transpira é porque não é sábio. Ele transpira amor, porque a sabedoria precisa ser amada. Quando chamam Pitágoras de sábio, Pitágoras é um dos 7 sofoi, é um dos 7 sábios da antiguidade, ele fala, eu não sou sábio. Tales. Então, eu não sou sábio. O que eu realmente sou, eu amo a sabedoria. E no banquete de Platão, chega Sócrates e fala, Sócrates é um sábio. Ele falou assim, não, eu só sei uma coisa, eu sei amar. Eu só entendo mesmo de amor. E ele explica no banquete que o amor superior é o amor à sabedoria. E que a filosofia educa a nossa alma, educa o nosso corpo, educa as nossas paixões, educa o nosso intelecto, purifica a nossa inteligência, purifica as nossas ações, e nós passamos a aderir à verdade com mais vontade. Por isso, e tem 3 santos agostinhos representados no Museu de Arte Antiga, segundo eu contei. E todos eles têm um signo tradicional de Santo Agostinho, que são 3. O meu livro tem na capa Santo Agostinho. Mas o signo que tem aqui é o predominante, que é o coração. Além do coração, Santo Agostinho é representado com o livro e com o fogo. E aqui há todas as representações da luz iluminando e queimando o seu coração. Porque Jesus é a luz que resplandece nas trevas. É a luz que brilha nas trevas. Então a sabedoria ilumina a nossa vida. É uma luz. E às vezes a gente continua nesse argumento e parece abstrato. E por isso o meu livro não fala só da sabedoria, do vida intelectual, do Sertilange, ou da poesia e da arte. Aliás, eu estava lembrando, o primeiro poeta que eu cito é o vosso, como é bom poder usar a segunda pessoa do plural, que foi obsoletizada, escanteada e suspensa no português no Brasil. O vosso grande, ou o nosso grande poeta, Camões. Porque o Camões dizia que se transforma o amante na coisa amada. E quando eu descobri a busca pela sabedoria, não basta buscar e amar a sabedoria, é preciso querer ser sábio. E querer ser sábio, no fundo, para o cristão, é querer comungar do corpo e da alma de Cristo. Por isso que o cristão é outro Cristo. E a comunhão, que é o sacramento fundamental da nossa fé, é o desejo de incorporação a Cristo. Em Cristo, o desejo de ser enxertado no corpo de Cristo. Vós sois a videira, vós sois os ramos, eu sou a videira. É o desejo de se deixar uma transfusão de sangue à Sagrada Eucaristia. Então não foi difícil, quanto mais eu aprofundo na tradição cristã, que é uma tradição de 3 grandes culturas, como vocês sabem, da cultura hebraica, é claro, do Antigo Testamento, mas também da cultura grega e da cultura latina. E São Paulo é a figura-chave para entender essa mestiçagem cultural que permitiu o nascimento do cristianismo. Porque ele era fariseu, puro sangue, da tribo de Benjamim. Ele era cidadão romano, apelava a César, se fosse preciso, e foi. Conhecia as leis romanas, tinha livre curso pelo Império. E era um intelectual de língua grega, que era a língua comum, a língua cosmopolita da época. Por isso que escreveu em grego, assim como os outros textos do Novo Testamento, na sua maioria, ou pelo menos as versões que chegaram até nós. Então não foi difícil para São Paulo, ou para, sobretudo depois, São Justino Mártir, para o próprio São João, que era chamado de teólogo, mas também de filósofo na antiguidade, porque João especulava. O prólogo de João, por exemplo, fala do princípio. O princípio era o que buscavam os filósofos. Qual é o princípio das coisas? Tales disse, é a água. Por quê? Porque a água está por toda parte. A água está no nosso corpo, a água está no ar, a água está no mar, a água está no céu. A água é um elemento arcaico, arqueológico, fundamental. A água é vida. Porque ele estava no Mediterrâneo, estava em Mileto, e para onde ele olhava era água. Depois Heráclito diz, por exemplo, que não, o princípio é o fogo, que ilumina, e a gente pode lembrar de imediato a sarça ardente que Moisés encontra, a epifania de Moisés, a teofania de Moisés,
que vê uma sarça ardendo, essa expressão que ficou aqui em Portugal, sarça ardente, aquele fogo, aquele arbusto queimante, né? Aquele arbusto que não consome, mas que arde, que ilumina, que não para. Eu sou aquele que é, eu sou o que sou, eu sou o ser. Não foi difícil para Santo Tomás de Aquino, depois, por meio de Aristóteles, associar ou explicar filosoficamente Deus como esse ser supremo, absoluto, inconcurso, o princípio de tudo que não poderia não ser, a causa não causada. Então vejam como a filosofia é muito importante na pesquisa, no amor à sabedoria. A filosofia é o amor à sabedoria, mas ela está aberta à teologia, pela revelação da encarnação do Verbo. E o meu livro também traz, além de Santo Agostinho, a própria Sagrada Escritura. Por exemplo, um dos ensaios com os quais eu conversei com o próprio Sandro no meu clube de leitura, do qual provém alguns dos ensaios deste livro, é Três Filosofias de Vida, do Peter Kreeft. O Peter Kreeft diz, se ele perguntasse o que é a vida, e você tivesse que responder com uma palavra, isso é muito difícil, né? Mas ele diz, há três palavras-chave, há três palavras fundamentais. Ou a vida é vaidade, ou a vida é sofrimento, ou a vida é amor. E todas as filosofias do mundo, todas as filosofias jamais concebidas, cabem nessas três categorias. E essas três filosofias nós poderíamos explorar, não sei, Schopenhauer, Sartre, né, Santo Agostinho. A gente poderia, claro, trazer vários, Heidegger, poderia, à vontade. Né? Umas vão caber mais de um lado, outras de outro, mas ele fala, essas três filosofias estão no Antigo Testamento. O livro do Eclesiastes, em 3 livros sapienciais. Portanto, o meu livro começa com uma longa epígrafe do livro, escrito em grego, por volta de Alexandria, se não tivesse sido em Alexandria, que é o livro da sabedoria, que é um dos livros sapienciais, que são 7 livros sapienciais da Escritura. O mais conhecido é o livro dos Salmos. Mas nós temos também o Jó, o Eclesiastes, o Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos e os Provérbios de Salomão. Além do livro da sabedoria. E ele pega o livro do Eclesiastes, que fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E especula como o nosso mundo questiona o sentido da vida e esvaziou o sentido da vida, tornando tudo vaidade. Tudo substituível, tudo descartável, tudo consumível, tudo intercambiável, tudo desmanchável. Divórcio, tudo é comprável, corpo, as pessoas, os produtos. A gente vive num mundo niilista pelo consumismo, porque o consumismo é a obsoletização programada das coisas, até das pessoas. Nós projetamos as relações de consumo para as pessoas. Todas as pessoas são vistas como produtores e consumidores. Por isso que a amizade é um bem tão escasso no nosso tempo. Porque é um tempo acelerado, é um tempo apressado, é um tempo de mudanças muito rápidas e tudo é visto como consumível. E quando a gente consome e leva para casa, acabou. Por exemplo, eu falo isso no primeiro capítulo, o consumismo intelectual. Na internet, isso me incomoda muito, que é o meu trabalho, inclusive. Me incomoda muito o fato das pessoas comprarem cursos e não os assistirem. Porque a graça está em comprá-lo. Como é querer participar. Comprar um livro e não lê-lo. Eu tive com o Ralph Martin e o Scott Hahn há pouco tempo, há um ano atrás em São Paulo. E o Ralph Martin disse, não comprem o meu livro se vocês não forem ler. Eu não digo isso, comprem, por favor, comprem. Podem comprar à vontade. A casa agradece, preciso levar pão para casa. Mas ele já é um senhor, é um pensador importante da igreja, é importante para a renovação carismática católica nos Estados Unidos. Tinha contato com o Papa João Paulo II, inclusive. E ele ficava chateado, quando ele chegava com as pessoas, você leu? Não, você comprou meu livro, mas não leu. É um consumismo que o intelectual também tem, que as mulheres às vezes têm pelas roupas ou pelos carros, enfim.
Então a vaidade, o esvaziamento de tudo. Depois, há quem considere a vida um enorme sofrimento. Um sofrimento infinito, um sofrimento inexorável. E há quem considere, como nós cristãos, é claro, a vida como amor, que redime o sofrimento e preenche o vazio que existe no nosso coração. E isso ele associa com o inferno, que é a vaidade de tudo, o purgatório com o sofrimento e o paraíso com o amor. Ele relaciona a Dante, ele relaciona a Heidegger, que é um filósofo alemão, que falava dos 3 estados afetivos fundamentais, do tédio, que é a vaidade, né? da solidão ou da angústia, que é o sofrimento, tá? O tédio é diferente da angústia, e o amor, que ele chama de empatia, de amizade, ou mesmo de amor. Esse é um dos ensaios do meu livro. Depois eu falo de Santo Agostinho, e eu falo também de literatura secular. É interessante que como eu tentei mostrar no começo, porque eu tive influência do Benedito Nunes e do Padre Fabrício, que valorizava o que veio antes do cristianismo e também do que vem depois do cristianismo, como sementes do verbo, como elementos da cultura e da literatura que podem nos mostrar a verdade humana, muitas vezes pela sua ausência. Eu também apresento neste meu livro alguma literatura secular. Por exemplo, é claro que você pode encontrar muita sabedoria no Dom Quixote, por exemplo, que não é um livro ostensivamente cristão apologético. E que muita da sabedoria do Quixote, muito da paródia, da ironia do Quixote é cristã. Embora isso não esteja explicitamente dito a todas as letras. Não é a história de um santo, não é uma geografia. A gente poderia até considerar que é um anti-herói, é um louco. É um louco engraçado, mas que ao mesmo tempo é nobre. A gente não sabe muito bem como, porque esse é um dos enigmas da grande obra. Porque a verdadeira obra não fecha, abre. Essa é a verdadeira obra. E eu trato 2 dessas obras, antes de Cristo e depois de Cristo. A Ilíada de Homero, sobre a morte de Homero, que me interessou por muito tempo, porque o tema central da vida é a morte. O tema central da vida é a Páscoa. Esse é o tema central. Nós vamos morrer. Disseram a Sócrates, depois do julgamento. Senhor Sócrates, o senhor está condenado à morte. Qual é a sua última palavra? Ele falou, a minha última palavra é a seguinte, os senhores também estão condenados à morte. A minha vai ser, talvez, daqui a pouco. E depois de Platão ainda escreve um segundo diálogo, na verdade é um 4º diálogo da morte de Sócrates. O Eutífron, o Críton, a Apologia e o Fédon. São 4 diálogos que Platão escreveu sobre a morte. E o Fédon é o diálogo final. E Sócrates está sereno, porque diz que a morte é a separação da alma e do corpo, já que a alma é imortal. E filosofar é aprender a morrer. Depois o Michel de Montaigne repete isso. E os cristãos falam do memento mori, e da agora e na hora da nossa morte. Nós nos lembramos da morte não de forma mórbida. A gente passou por uma loja underground hoje, ali no centro de Lisboa, com umas caveiras, uma certa morbidez que a gente vê na cultura pop, nesses shows de cantoras inomináveis, que são cadavéricas, que são noturnas, que são obscuras. Toda a estética, andam por aqui também, eu imagino. Então, e só para concluir o panorama do meu livro que eu quis apresentar para vocês, a Ilíada, que fala da morte de Sócrates, e o conceito de tragédia, ou seja, vida como sofrimento e vida como vazio, e sofrimento vazio, né? Uma tragédia maravilhosa chamada Antígona, que trata de uma heroína, de uma mártir proto-cristã, uma figura Cristo, como foi considerada na antiguidade, uma semente do verbo antes da encarnação, como se dizia desde São Justino, mártir, que também era filósofo, convertido. Só um detalhe sobre São Justino para concluir. São Justino buscava verdadeiramente a sabedoria, era um filósofo. Apologeta, pertence à tradição dos padres apologistas, e ele primeiro encontrou os epicureus, para quem a sabedoria era o prazer.
E eles eram sábios e profundos e inteligentes, não o epicurismo grosseiro do prazer só carnal, o prazer intelectual, o prazer da amizade, o jardim das delícias. A gente pensa que o jardim das delícias era esse jardim que nós temos hoje em dia, o Caribe, ou o shopping center. Não, as delícias eram delícias refinadas, era a música, a poesia, a amizade, sobretudo. Epicuro colocava no topo dos prazeres, porque a amizade é uma expansão da alma, é uma comunhão de almas. Depois ele foi aos estoicos, que ele considerava ainda mais sábios. Depois ele foi para os peripatéticos, até que ele chegou nos platônicos. E eles perceberam que de todos os filósofos, ele percebeu dessas escolas antigas, os platônicos eram os mais autênticos, os mais sinceros, os mais amantes e os mais desejosos de conhecer a verdade última das coisas. Até que ele conhece um cristão, que diz que essa verdade última das coisas se fez carne e habitou entre nós e de algum modo está disponível pelo amor e pela fé a ser assimilado. E ele se converte. Ele também tem um diálogo com um judeu, muito interessante. Então, São Justino é uma figura importante. E eu tenho, por fim, eu tenho um longo ensaio sobre a Divina Comédia, que é uma poesia escatológica extraordinária, difícil para o nosso linguajar, talvez, que é os últimos Dostoiévski e Manzoni. E esses são autores que eu coloquei na última parte do livro de um mundo desencantado. Do nosso mundo, embora esteja no século XIX, um mundo que já não tem a fé como dado evidente, mas que questiona a fé a partir da dor, a partir da morte, a partir das guerras, a partir das contradições. E há personagens crísticos neste livro. Há santos nestes livros. Não só santos seculares, heróis, mas também santos, efetivamente, que têm a coragem de amar e de esperar contra toda esperança, para lembrar de São Paulo, se referindo a Abraão na carta aos Romanos. Muito obrigado. Ficaria mais tempo, se tiverem perguntas. Se tiverem perguntas e tivermos tempo, eu teria o gosto de respondê-las. Eu tenho alguns livros aqui, algumas pessoas já compraram diretamente comigo, com a minha esposa. Inclusive, eu trouxe o livro da minha esposa, que está sendo lançado agora, chama Vocação e Virtudes da Mulher. É parecido com os meus livros anteriores, Virtudes no Cotidiano e No Caminho das Virtudes. São muito inspirados na sabedoria de São José Maria Escrivá, de tratar de virtudes que são examinadas na consciência, que são conquistadas pela luta ascética. Então, quem tiver costume de ler a Diel, né? Diel, ou mesmo a Quadrante, enfim, esses livros todos, ou Éfeso, tem a coleção Éfeso. Não existe mais. Tá. Aqui no oratório temos muita coisa. Enfim, há tempo para perguntas? Umas breves perguntas. Só 10. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta breve. Então, eu percebi que também terá abordado o direito natural e como fonte da teoria jurídica, e gostava que expusesse alguma coisa sobre isso, se for possível. Com todo prazer. A gente escolhe 3 perguntas e as responde em conjunto. Isso. Mais alguma? Claro. Já que vamos para o lado do direito, obrigada, também sou jurista, portanto assim, colegas. E era se esta tricotomia amor, no fundo, vaidade ou sofrimento, se também podemos aplicar à base do nosso direito, se há espaço no nosso direito para ter uma base de amor ou se a lógica deve ser a da vaidade ou do evitar o sofrimento. Basicamente,
gostaria de entender melhor como é que devemos fazer a contemplação no nosso dia-a-dia. Se devemos tirar um tempo, se devemos nos afastar, como é que isso se realiza voltado ao amor à sabedoria e também à evolução espiritual em rumo à santidade. Rumo à santidade. Ah, você é um brasileiro que fala português lusitano. Eu gosto de línguas estrangeiras, mas eu nunca cheguei nesse nível. Impressionante. Vamos de 3 em 3, é isso? Se tiver tempo, eu vou responder essas 3. Elas já estão de bom tamanho. E eu vou começar pela terceira. Como praticar a contemplação no dia a dia? O mais difícil é o silenciamento. É aprender a silenciar. E, na minha opinião, nós temos um arqui-inimigo do silêncio, que é o celular, que nos superexcita, que nos hiperconecta, que nos torna sempre predispostos a ver uma mensagem, viciados em dopamina, e não permitimos que o nosso pensamento, de algum modo, flua no seu ritmo. E o antídoto a esse ritmo frenético, pirotécnico do celular, é a leitura. Portanto, a resposta que eu dou há muito tempo e que eu pratico, é a leitura. Se você conseguir aumentar o tempo de leitura diário, você vai naturalmente alcançar o espírito contemplativo. Esse espírito contemplativo exige o respeito do ritmo do pensamento. E a grande vantagem da leitura, como ato individual de acompanhar um autor, é porque você obedece o ritmo do seu pensamento. Você não pode ler, a não ser que tenha alguma pressa. Não é estudar para uma prova, não é acabar um livro. Tem livros que você nunca acaba. O Quixote é um deles. A Divina Comédia é um deles. Os clássicos são assim. Você nunca acaba. Por isso que eu quis reproduzir grandes excertos dos livros que me marcaram. Porque pelo menos foi editado para os outros, mas pelo menos para mim eu tenho aqui um caderno de anotações dos autores que se eu pegar os próprios livros, esses 16 livros, eles estarão marcados. Porque eu preciso recorrer a eles sempre para contemplar. Contemplar é ver demoradamente. É sinônimo também de admirar. Em homenagem a um grande poeta de vocês, nosso, Fernando Pessoa, vosso, não de vocês. Fernando Pessoa na figura de Alberto Caeiro. Sei ter o pasmo essencial, eu ando pela estrada, indo para um lado e por outro, e como se eu olhasse pela primeira vez deveras. Sei me dar conta disso, sei ter o pasmo essencial. Ou seja, ele é um homem contemplativo. É verdade que o tipo de contemplação do Alberto Caeiro é diferente, que é uma contemplação antimetafísica, porque pensar está doente dos sentidos, e ver é não pensar nisso, e é uma fruição direta da experiência sensível, sem a mediação conceitual da inteligência, que de algum modo nos afasta das coisas. Porque ele vivia um drama de um intelectual sapientíssimo, por um lado, mas também que na figura, ou no heterônimo de Alberto Caeiro, via o pensamento como um inimigo da sabedoria, paradoxalmente. Então é um filósofo antifilosófico, o Alberto Caeiro. Diferente do Ricardo Reis, do Fernando Pessoa, ele mesmo. Enfim. Então é preciso admirar. E o pior, nós não temos tempo para admirar. Uma das coisas que me fascinou ao aceitar essa proposta de um plano de vida espiritual é porque é a garantia virtuosa e ordenada da vida contemplativa. Porque se você para fazer um tempo de oração de manhã por 30 minutos... Olha, não adianta correr, 30 minutos é 30 minutos. Não adianta acelerar o cronômetro, peraí. Você vai, 30 minutos é terapêutico. Você vai falar com Deus, vai ouvir a Deus. E como o Carvajal, que é o Francisco Fernandes Carvajal, vocês devem tê-lo ditado aqui também, certamente, um sacerdote da obra na Espanha, diz, citando Santa Teresa, não é possível, ou não era para Santa Teresa possível fazer oração, a não ser depois da comunhão, sem um livro. Olha o que aparece aí. E este livro, Falar com Deus, é uma coleção de 7 volumes, pelo menos em português, que acompanha o ano litúrgico. Aqui são 4. Eu li por 10 anos. Eu li por 10 e falei, não, acho que tá bom.
Eu acho que eu vou passar para outro. Será que já chegou o tempo? Mas eu acho que eu vou passar 10 anos sem ler, depois eu vou revisitá-lo para fazer mais 10 anos. Porque isso nos dá a contemplação, claro, de Cristo, do Evangelho, dos acontecimentos fundamentais da nossa salvação, expostos no ano litúrgico, dos seus melhores amigos, dos santos, das festas marianas. E isso nos traz para a vida, porque nos apresenta as virtudes. Isso é contemplação, porque eu me ponho em perspectiva também. Faço um exame de consciência. Então esse tempo é valioso para burilar, para mastigar, para digerir a sabedoria. Então eu diria silêncio, leitura e ordem. Não dá para ser contemplativo lendo só uma vez por semana. Tem que ser, é uma virtude, a sabedoria é uma virtude, é uma prática, é um hábito, é uma ação reiterada e incorporada ao nosso caráter. É uma virtude. Portanto, pressupõe a virtude da ordem. Eu vou de trás para frente. A segunda pergunta sobre o direito e o amor. Olha, o direito realiza a justiça. E a justiça é uma forma de amor. Existe o amor cívico, segundo Aristóteles. Existe uma amizade cívica. Existe um desejo de união com a polis, com a sociedade, que não vai se dar de modo pessoal e intersubjetivo, mas de modo legal. De modo, quando a gente tem uma sociedade justa, que promove o bem comum, a gente tem a cidadania como uma amizade social, a gente tem a fraternidade, que aliás é um princípio jurídico. Pelo menos no direito moderno se fala de fraternidade. O direito moderno tem uma fraternidade muito frágil, porque reconhece a irmandade sem um pai comum. Por isso é uma fraternidade laica frágil. Frágil. E a gente tem, por outro lado, um movimento na modernidade de individualismo que torna o direito muito menos um fator e um nexo de intercessão e comunhão, como deveria ser a justiça, com essa amizade cívica, e muito mais um fator de contra-agressão, de proteção e contra-agressão, em que os direitos são usados, segundo a Marianne Glendon, para uma guerra. Tudo bem que é uma guerra civilizada, porque ninguém vai se matar, a não ser que se perca o direito, mas uma guerra de um contra o outro, como se fosse quase um Estado robesiano, de uma guerra de todos contra todos, mas uma guerra jurídica, em que o processo o outro. Um se volta contra o outro, pelo direito. Não pelo amor ao outro, ou pelo amor à polis, mas pelo amor a si. Contra o outro. Então a gente tem um individualismo jurídico que promove um egoísmo moral. E isso também está ligado ao relativismo moral. Porque o bem para mim é diferente do bem para você e eu interpreto o direito conforme a minha imagem e semelhança, você interpreta o direito conforme a sua imagem e semelhança, e os nossos advogados vão litigar. Isso gera o direito como um fator de guerra, de disputa, de rivalidade. E aí entra uma figura importante do direito, e com isso eu passo para a primeira pergunta, na verdade, porque eu vim na ordem retrospectiva, que é a retórica. A retórica não como comunicação da verdade, mas como manipulação da verdade. Que muitas vezes é assim que é visto o direito, o trabalho dos advogados ou o trabalho dos juristas. Não como a comunicação sincera da justiça, mas como a manipulação. E aí se nega a verdade objetiva e universal. E aqui que entra o direito natural. O direito natural é a ideia de que existem leis inscritas na nossa natureza humana, no nosso coração, que não foram promulgadas por Portugal, ou pelo Brasil, ou pela ONU, mas pelo Criador. Por isso são leis divinas. Então existe um direito natural religioso ou teológico, e depois também houve o desenvolvimento de uma tradição da lei natural secular. Só que tanto quanto a fraternidade laica é frágil, porque se eu dizia que eu sou seu irmão, fraternidade significa irmandade. Fratelli, em italiano até hoje, é irmãos. Se eu digo que você é meu irmão, é porque a gente tem um pai em comum. Óbvio. Ah, não, a gente não tem pai em comum, mas a gente é irmão. Como? Impossível, né? Por exemplo, a fraternidade cívica, patriótica, pressupunha que nós somos filhos da mesma pátria. Os estoicos falavam da cosmópolis, de uma polis cósmica, então nós somos todos pertencentes ao gênero humano, mas é frágil sem o pai. E aí, o direito natural tem uma tradição
especulativa, uma tradição jurídica também. O Sandro se retirou, estuda isso especificamente na história, e como ele é fonte do direito das gentes, do direito comum, que foi resgatado principalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, depois do genocídio, dos atentados contra a humanidade, do sentimento de pertença ao gênero humano, de modo que a escravidão atenta contra toda a humanidade. A escravidão atenta gravemente contra o direito natural, porque você jamais pode considerar uma pessoa uma coisa que é suscetível de ser vendida ou comprada. Você jamais pode atentar contra a liberdade das pessoas, porque cada pessoa pode construir o seu próprio destino. Porque tem inteligência e vontade, tanto quanto você. Então, é uma série de princípios, como o princípio da reciprocidade que Nosso Senhor trata no Evangelho, faz com os outros o que tu queres que façam contigo. Isso é um princípio elementar da lei natural, da reciprocidade. Não faz com os outros. É a regra de ouro. A regra de prata é não faz com os outros o que tu não querias que fizesse contigo. O que é o princípio da igualdade, da legalidade, da proporcionalidade, se não parâmetros racionais para o convívio social, tanto mais harmônico e justo quanto possível. Isso é a lei natural, é a razão do direito, é a razão moral do direito. Eu estudo esse tema a partir de um filósofo contemporâneo chamado John Finnis, que resgatou essa tradição na academia secular anglo-saxônica, da qual nós, no Brasil, somos, de algum modo, colônia. E por isso, para trazer Tomás de Aquino, que é o maior filósofo da teoria da lei natural, para o debate contemporâneo no direito, eu precisei da intermediação deste filósofo católico, convertido, australiano, radicado em Oxford, na Inglaterra, chamado John Finnis, que é um tomista. E graças a Deus eu consegui. Mas é claro que quando as pessoas percebem que ele é tomista, portanto católico, e portanto acredita que articula fé e razão, há um preconceito e há uma exclusão, inclusive acadêmica, porque é como se não pudesse. Eles são liberais, pero no mucho, pero no troppo. Você é livre. Não, mas aí não, você não é livre para isso. Não, mas eu não era livre, você não disse que todo mundo tem liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade acadêmica. Não, mas isso aí você não pode pensar. Isso você não pode falar. Então existe uma tensão acadêmica em relação a essas teorias. E a gente não tem medo, a gente é corajoso e vai adiante. Muitíssimo obrigado. Eu vou